em Fort Worth, que tinha um relacionamento muito próximo com o seminário em Dallas, e o seminário em Dallas era metodista. E esses dois seminários trabalhavam pesado para ver qual era o mais liberal e seguiam um teólogo chamado Bultmann. Eram pessoas que estavam na Europa, que ensinavam uma teologia liberal. Perdão, quando você fala teologia liberal, o que você quer dizer? Teologia liberal quer dizer negamos a inspiração das Escrituras, negamos todas as histórias de milagre, questionamos a encarnação, questionamos a ressurreição, questionamos a segunda vinda. E como eles acham que isso vai ajudar a eles? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Já mencionei isso e vou repetir. Eu tive um professor no seminário, um estudante levantou a mão e falou, doutor tal e tal, eu lembro o nome dele, mas não vou falar aqui, e disse, depois de te ouvir hoje, nos contando que todas as histórias com milagres nos evangelhos foram mitos adicionados, diziam que uma adição, um parágrafo foi adicionado ali com uma qualidade sobrenatural em cima dele. E o professor disse, ou o estudante disse, depois de te ouvir hoje, isso é verdade, eu estava lá. Escutando você hoje, eu não sei o que pregar em minha igreja domingo agora. E ele disse, esse é o primeiro desafio do pregador, determinar o que está no livro que você pode pregar, que é verdade, e o que não é a verdade. Então, esse é o seminário liberal. E o mais triste é que, pelo menos 50% de todos os seminários na América e na Europa estão na teologia liberal. E eu discordo. Acho que são mais que 50%. Pode ser mais mesmo. Então, deixa eu te perguntar, você foi para um seminário batista por um tempo, por muitos anos, e o que você achava de lá? Totalmente diferente, totalmente. O seminário batista Southwestern não tinha nada a ver com a teologia liberal. Agora, você considera que o pregador que prega a cessação que o Bob mencionou, esse evangelho da cessação e tal, você considera isso falso? Sim, mas não liberal. Não a teologia liberal. Você acha que é uma questão de opinião? Sim, mas pessoas como o Dr. John MacArthur, ele é um grande pregador calvinista e conservador e crê na doutrina da cessação, mas ele leva essa palavra muito a sério. Toda palavra é inspirada e é questão de interpretação. E eu respeito ele por isso, porque, nesse sentido, ele é um verdadeiro cristão e discordamos porque ele é calvinista. Mas ele se aplica na teologia da cessação, como a maioria dos batistas também. Nem tanto como a igreja reformada. Eles não desconsideram os textos, mas sim o tempo. Certo. E você precisa considerar um movimento na maioria dos seminários, escolas bíblicas, que é a psicologia, ensinando estudantes a psicologia como meios de ajudar as pessoas, ao invés de entender o cristianismo e pregar a cruz. A maioria está seguindo esse caminho, não é? Então, hoje, nós temos os liberais, a teologia liberal, os da teologia da cessação, com o calvinismo, e também a psicologia. É por isso que a igreja está no estado que está na América. O Dr. Gray está correto. É aí que a maioria dos problemas começam, bem aí. E continuando nesse raciocínio aqui, não há a menor dúvida que o grande movimento metodista que começou com Wesley foi se desenvolvendo nos anos 1700 e se tornou a denominação mais poderosa nos Estados Unidos em 1800. Tinham milhares de seguidores em 1900. Mas quando você estuda o que aconteceu, dizem que o púlpito foi cheio de pessoas que eram treinadas nos seminários liberais na Europa e no lado leste dos Estados Unidos. E posso mencionar algumas escolas, como a Harvard, Yale, Princeton e por aí vai. E nas escolas europeias, quando trouxeram essa teologia liberal para dentro, corrompeu a maioria do movimento metodista. Por isso começou o movimento nazareno em primeiro lugar.
Estou lendo um livro agora sobre o fundador da Igreja Nazarena. Ele esteve no movimento metodista por 40 anos. Ele chamava Bresee, Dr. Bresee. Ele foi quem descobriu a Igreja do Nazareno, que chamamos de Igreja do Nazareno hoje, e ele começou ali uma igreja em Los Angeles. Mas o mais verdadeiro disso foi que isso aconteceu com uma igreja sólida e conservadora que pregava a primeira obra da graça e a santificação como uma segunda obra definitiva da graça, e tudo isso finalmente foi rejeitado. Toda essa ideia da ênfase na santificação foi rejeitada pelo movimento metodista atual. Mas você concorda? Isso é uma opinião. A escola liberal, que você disse que estudou lá por um tempo, por um ano, era a opinião deles também. Mas existem pregadores como aquele que você mencionou há um instante atrás. Eles falam mal do batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de maneira tremenda, denegrindo. Agora, você pode dizer, é a opinião deles, mas eu acredito que estão pregando uma falsa doutrina, sem dúvida alguma. É uma convicção que eles têm, e ninguém escuta uma falsa doutrina sem ser atrapalhado, ferido e machucado. Você concorda? Com certeza. Quando você escuta o nosso tempo acabou. Obrigado, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.